Olá, sejam todos bem-vindos. A partir de agora, você passa a acompanhar mais uma transmissão de webinars idealizada pelo Departamento de Marketing da Intertech Brasil. Eu sou o Robson Neiva, responsável pelo departamento, e serei o mediador do evento de hoje. Antes de começar, quero passar alguns aspectos de organização desta sessão. A gente espera que dure aproximadamente 1 hora e a participação de todos os presentes é bem-vinda, além de necessária para a gente enriquecer a discussão. Durante a apresentação, vocês poderão escrever sobre algumas dúvidas que então eu farei a leitura para os apresentadores responderem. E isso você consegue fazer na ferramenta do lado direito. Para isso, vocês vão clicar no botão de perguntas e respostas no lado direito da tela. No novo painel que vai abrir, você digita a pergunta e clica na caixa, e clica em enviar em particular. Para retirar sua pergunta depois que ela for enviada, você pode clicar no X e fechar. Ao final da apresentação, nós vamos abrir para uma sessão de perguntas e participação, onde o microfone de vocês é aberto para que vocês possam falar. Para isso, basta clicar no ícone que representa uma mão, que então eu abro o microfone e a gente estabelece essa conexão. Essa apresentação será gravada e vamos compartilhar com todos os participantes posteriormente. Portanto, agora passo a palavra para o Renato Mariano para iniciarmos o evento. Espero que aproveitem. Olá, boa tarde a todos. É um prazer imenso, podendo participar deste evento e já de primeira mão agradecemos a participação de todos e o nosso grande objetivo realmente é fazer uma tarde, um momento, nesta tarde de um bate-papo, de uma apresentação e também, do grande objetivo, que é essa mudança à frente, a nova instituição da RDC 331, que foi uma mudança já esperada, e que já está há quase 2 anos, um pouco mais de 2 anos de instituída, e mesmo assim ainda a gente tem muitas dúvidas, muitas perguntas, muitos pontos em abertos, que esperamos aí, neste momento, contribuir e colaborar com todos, tá? Eu sou o Renato Mariano, sou o gerente técnico e de desenvolvimento do CTA Intertech, falando um pouquinho mais, da fusão entre o grupo JLA Brasil e a Intertech, quando duas empresas do porte da JLA Brasil quanto da Intertech se unem, os frutos são colhidos desde o início desta fusão, e não é diferente com este projeto. Então, realmente, as empresas compartilham os mesmos sonhos, as mesmas missões, os mesmos projetos, e com certeza isso tende a ser enriquecedor e também de um progresso aí bem vantajoso e com certeza bem produtivo para os nossos clientes. Aqui a gente vai falar um pouquinho, da herança, então da história, A Intertech, ela é um grupo, uma empresa centenária, já está há mais de 100 anos nesse mercado, contribuindo com qualidade total e assegurada aos nossos clientes. Então é com muito orgulho que a JLA ela passa a ser aderida por este grupo e contribuindo diretamente dentro do grande projeto que é proporcionar para os nossos clientes e parceiros todo um projeto de qualidade total e assegurada. Como já dizia o nosso grande fundador, Thomas Edison, há uma maneira de fazer melhor, encontre. Então, esse é o lema da Intertech, e esse é o lema que nós adotamos. Então, no dia a dia, em todas as nossas atividades, nós buscamos realmente fazer o melhor para os nossos clientes, o melhor para os nossos parceiros, o melhor para a nossa equipe. E assim nós vamos evoluindo, já há mais de 100 anos. O nosso propósito e visão é tornar o mundo um lugar melhor. Então, o nosso propósito é realmente compartilhar uma qualidade total e assegurada. A nossa visão é manter essa garantia da qualidade e os nossos valores. Ele começa por ser uma família. Então, a Intertech, ela tem o seu grupo como uma grande família global que trabalha com precisão, com ritmo e com paixão. O nosso grande objetivo é apoiar as unidades em todas as nossas áreas de trabalho, seja na área de certificação, seja na área de teste, seja na área de inspeção. Como a gente fala, nós somos uma empresa com mais de 130 anos, com mais de 46 mil colaboradores a nível global, atuando diretamente em mais de 100 países, tendo mais de 1.000 laboratórios e escritórios
espalhados por todas essas regiões. Com essa abrangência e liderança mundial, nós buscamos sempre, né, estar cada vez mais próximos dos nossos clientes, com soluções, com qualidade e com inovações, garantindo, né, com certeza aí uma confiabilidade em todos os nossos trabalhos. Essa é uma visão da distribuição da Intertech Brasil. Então, a nossa área de atuação ela é global e a nível nacional nós temos uma abrangência praticamente em todas as regiões do país, com os nossos escritórios, com os nossos laboratórios e trabalhando, né, numa sinergia, numa sintonia muito bem ajustada, onde uma unidade apoia a outra e assim nós vamos complementando todo o time Intertech Brasil. Essas são as nossas marcas e acreditações. Nossa atuação no setor de alimento, ela é uma abordagem sistêmica, né, de qualidade e segurança, aonde nós trabalhamos com a qualidade assegurada mediante certificações, mediante projetos e mediante auditorias, testes e inspeções, e tudo isso, né, movido por um único objetivo: proporcionar uma qualidade de vida melhor a todos nós, seres humanos. Essa é uma imagem, tá, do nosso mais recente, né, Centro Técnico de Análise em Alimentos, Agrícola e Meio Ambiente, o nosso CTA, é o grupo, né, CTA da Intertech, o nosso centro de excelência em análise, onde nós trabalhamos, né, várias matrizes, diversas vertentes, atendendo grupos, né, alimentares da área vegetal, área animal, atendendo toda a parte ambiental, atendendo a parte do agroscience, com monitoramento de resíduos e contaminantes, e tendo um grande centro, né, tecnológico e moderno na área de microbiologia. Então, hoje nós temos uma estrutura totalmente moderna, com uma estrutura muito ampla, uma disposição de trabalho muito favorável e um corpo técnico especializado, onde a gente consegue contribuir diretamente para os grandes projetos dentro da indústria, trabalhando, né, minuciosamente em cada avaliação, em cada investigação. Essas são as nossas acreditações, certificações e credenciamento, tá? Então, o CTA da Intertech, ele é um membro FOSFA, ele tem as acreditações do Inmetro sob 2 CRL, nós temos 2 unidades laboratoriais, 0312 na unidade de Marília e 1410 aqui na unidade de Mirassol, e também nós temos o credenciamento junto ao Ministério da Agricultura. No mais, eu passo a palavra, agradeço a oportunidade, a nossa especialista em microbiologia, a Priscila, que irá estar se apresentando. Desejo, né, a todos um bom webinar, que com certeza a gente possa aí, agregar, sair daqui deste evento, agregando mais conhecimento e tendo aí mais caminhos para atuar dentro da indústria. Passo a palavra agora à Priscila. Muito obrigada, Renato. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Então, meu nome é Priscila, eu sou a coordenadora do Laboratório de Microbiologia aqui do CTA. Sou formada em Tecnologia de Alimentos, tenho 11 anos de experiência no ramo de microbiologia, né? Sempre atuando no laboratório de micro, então conhecendo todos os processos, desde o preparo do meio de cultura até a leitura dos resultados e indo a fundo nas normas, tentando entender para fazer esse contato com o cliente, tentar auxiliá-lo nas interpretações. Então, o nosso objetivo com esse webinar hoje é esclarecer algumas das principais dúvidas que a gente recebeu ao longo desse tempo em que a RDC 331 ela foi implementada, né? Então, durante esses 2 anos, desde a sua publicação, né, surgiram-se muitas dúvidas e ainda hoje existem muitas dúvidas. Então, realmente, a gente já teve diversos webinários sobre o assunto, mas a gente quis trazer algumas das principais perguntas que hoje a gente recebe aqui para estar tratando, né, tentando esclarecer um pouco. Então, a gente vai pegar desde um pouquinho do plano de amostragem até os parâmetros analisados e a interpretação dos resultados, né, como fazer as comparações aí e interpretar os resultados se estão aceitáveis ou não. Então, a nossa intenção é tentar clarear um pouco e ajudar, né, nos principais pontos abordados. Então, dando uma introdução aí na RDC 331, ela foi publicada, então, em 2019,
passou a ser cobrada apenas no ano passado, em 2021, e o ano de 2020 ele foi utilizado como um ano de adaptação entre as mudanças. Então a gente tinha aí a RDC 12, então em 2020 ela ainda estava valendo, mas as pessoas já estavam começando a se adaptar, né? Já estava aí com o contato da RDC 331 que passou a valer em 2021. Então realmente o ano passado foi o ano da mudança mesmo, onde todo mundo teve assim, o primeiro contato e veio as maiores dúvidas. Então, ela é aplicada a toda a cadeia produtiva de alimentos e visa garantir a qualidade dos alimentos que chegam ao consumidor final. Então, tentando garantir que os alimentos sejam livres de micro-organismos patógenos, toxinas e os metabólitos gerados, que podem causar dano para a saúde. Então, o que é bem importante ficar claro aqui é que ela é visada para alimentos direcionados ao consumidor. Então, aqueles que vão entrar em contato direto com o consumidor, que vai ser consumido sem um preparo. Então, a gente não vê na RDC 331 e na IN 60 aditivos, matérias-primas, porque eles não são consumidos diretamente. Então, ela é voltada realmente para essa parte direta de consumo mesmo, garantindo a qualidade do alimento para o consumidor. E aí a gente entra, mas afinal, o que é um padrão microbiológico que a RDC 331 busca determinar, né? Então, o padrão microbiológico ele é um critério que define a aceitabilidade de um lote ou processo baseando-se na presença ou ausência de um micro-organismo ou na sua concentração por amostra, por volume, por lote, né? Então, esses padrões, eles são estabelecidos para apoiar a tomada de decisão na segurança do alimento, nas boas práticas de fabricação, no controle e manuseio do alimento, entre outros fatores. É uma ferramenta muito importante para a garantia da qualidade e também dos processos envolvidos na fabricação. Então, os padrões microbiológicos, eles auxiliam a indústria também a melhorar o seu processo interno. Então, você tendo um padrão que determina um determinado valor no produto final, você consegue estabelecer limites nas suas linhas de produção, fazer controles contínuos para que esses limites não superem, né, que a sua produção ali não contamine o seu produto final. Então, ele vem apoiando toda a parte de boas práticas de fabricação, higiene. É para isso que um padrão microbiológico serve. Então, qual o objetivo estabelecido, né? Então, ela veio com o objetivo de proteger a saúde do consumidor, fornecendo às empresas os padrões que devem ser seguidos para que essa qualidade seja atingida. Entretanto, a segurança do alimento ele é um conjunto que não só realizando as análises microbiológicas, a gente tem que ter um conjunto aí de realização das análises, boas práticas, APPCC, controle contínuo. Então, são pontos que são muito importantes para a gente conseguir garantir essa qualidade do alimento, né? Então, não só você mandar as amostras para fazer análise no laboratório, você fazer análise no seu laboratório interno, é necessário você ter o emprego de todo um conjunto de boas práticas, fazer aí o uso do APPCC, identificar os seus pontos críticos, fazer um controle contínuo, fazer um controle da sua linha de produção, né? Então, fazer controles ambientais, fazer swabs de bancada, swabs de equipamento, swab de mão e uniforme de colaborador, que tudo isso vai colaborar para que o alimento tenha a segurança necessária para chegar à mesa do consumidor final. Como foram estabelecidos os padrões microbiológicos? Então, os padrões microbiológicos, eles foram estabelecidos onde foi evidenciado necessidade epidemiológica, ou seja, né, então, foi avaliado quando um alimento em questão pode representar risco à saúde pública e que estabelecer um critério é significativo para a proteção do consumidor. Então, foi um comitê que se reuniu e avaliou quais alimentos em questão poderiam representar risco quando consumidos e quais micro-organismos eram relevantes naqueles alimentos para que fossem criado critérios, né, significativos para serem implementados, né? Então, os micro-organismos incluídos são amplamente aceitos como relevantes em alimentos, ou seja, são patógenos, indicadores de alimentos, deteriorantes, tudo que podem prejudicar o alimento e prejudicar a saúde do consumidor. Para estabelecer esses critérios, foi considerado alguns pontos, né?
com a possibilidade da presença do micro-organismo. Então, foi avaliado o produto em si e como aquele produto ele pode conter, que tipo de micro-organismo que ele pode conter, os níveis quantitativos de micro-organismos indicadores de higiene. Então, se é um produto que ele passa por diversas etapas, então ele pode ser contaminado facilmente. Então, quais os níveis que ele pode ter de indicador de higiene, as características intrínsecas e extrínsecas de um alimento, a sua forma de preparo. Então, como um exemplo, a atividade de água, o pH, o armazenamento. Então, tudo isso colabora, né? Há evidências de surtos epidemiológicos relacionados àquele alimento, a população a qual se destina os alimentos, então, se é destinado a imunossuprimidos, crianças, lactantes, as normas internacionais, como o Códex, ICMSF. Então, tudo isso foi levado em consideração para se estabelecer esses limites microbiológicos, né? Para estabelecer esses padrões microbiológicos. Então, aqui eu trouxe um pouquinho... Ô, Priscila, Oi. desculpa te interromper, é que eu tenho uma pergunta, acho que é de 2 slides atrás. A pergunta é se existe outra RDC para este caso. O caso de aditivos? É. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, a gente tem algumas outras normas que vão ser seguidas para casos de produtos, né? Mais lá na frente eu explico um pouquinho. Tá bom. É porque, na verdade, me desculpa, Luciane. A Luciane pergunta pra gente, que ela fala que é da área de qualidade de uma empresa de alimentos, que é uma empresa intermediária e fornece a MP para outras empresas, misturas de pós, mas que não são para consumo direto. A RDC 331 não se aplica para nós? Existe outra RDC para este caso? No caso, a RDC 331 não se aplica. Como não é um consumo direto, não se aplica nesse caso. Então, existem algumas outras, você consegue buscar aí algumas referências normativas, né? E no próprio código, tem alguns órgãos que têm. Quando não existem, o que é recomendado são duas opções, né? Quando não existe um parâmetro. É que seja um acordo entre como ela fornece para uma indústria, então entre ela que fornece e a indústria, então qual o valor que a indústria aceita, então que seja um acordo entre as partes e ela atenda o que a indústria solicite, ou que o produto dela não supere o que a IN traz. Então ela poderia se basear na IN? Poderia, por quê? Se eu vou usar um determinado produto, uma matéria-prima, para produzir um X alimento, ele não vai poder, aquela matéria-prima ela não vai poder ter mais micro-organismos do que o permitido naquele alimento. Então, uma saída é você estabelecer critérios menores, mais restritivos do que o daquele alimento em questão. Mas, propriamente dito, falando, eu posso fazer uma comparação, não seria o apropriado. A RDC 331 e N60 ela não se aplica na parte de produtos que não são destinados ao consumo direto. Muito bem. E aí, Priscila, eu tenho uma outra pergunta que é da Natália. Ela gostaria de saber se a gente pode utilizar a IN60 para alimentação animal também. Para alimentação animal, aí a gente também vai ter que entrar mais na parte do mapa, né? Porque teve aí uma harmonização entre mapa e IN60, mas o mapa ele traz toda a parte normativa que deve ser seguida para a parte de alimentação animal. Aí a gente segue mais realmente para mapa do que a IN60. Só apoiando aí a Priscila, seria mais os RETICs, né? Os regulamentos técnicos de identidade e qualidade do próprio Ministério. Mas, assim, alguns clientes também, eles, em algumas oportunidades, eles buscam, né, essa interação com a IN, né, com essa nova revisão aí da RDC. Tá? Então, isso acontece também, mas o que é previsto, né, realmente são os regulamentos técnicos, né, os RETICs. Caso não tenha, o pessoal pode se embasar. Né? E isso também está tendo, né, como a Priscila falou, isso está sendo de uma forma bem harmonizada entre o Ministério da Agricultura, né, a Anvisa e vários outros órgãos. Muito bem, podemos dar sequência. Bom, então aqui eu trouxe um anexo, né? Então a IN60 ela é dividida em 3 anexos. Então, o anexo 1 é onde ela vai trazer os principais padrões para alimentos, né? Depois ela tem para a parte de listéria e alimentos comercialmente estéreis. Então, aqui eu explicando por cima, então ela tem primeiro um grupo geral, né? Que é denominado com números, né? 1, 2, 3 e assim por diante.
e ela tem seus subgrupos, né? Então, dentro desse grupo, então, por exemplo, frutas e derivados, eu tenho vários subgrupos ali. Então, para cada grupo, para cada subgrupo, eu vou ter um micro-organismo, toxina ou metabólito de interesse que deve ser pesquisado. E aí a gente vem para o número de unidades amostrais que devem ser coletadas, que é o número N. Então, esse N ele vai me indicar quantas amostras eu preciso coletar de um mesmo lote para a realização da análise. Então, aqui no caso, por exemplo, frutas in natura. Então, para a salmonela, eu preciso coletar 5 amostras de um mesmo lote para a realização da análise de salmonela. Então, seriam refazer a análise de salmonela 5 vezes no mesmo lote. E aí nós temos o número, a letra C, que indica o número de amostras aceitáveis entre os resultados de limite M minúsculo e M maiúsculo, né? Então, o que isso significa? O C ali, ele vai determinar se o seu plano de amostragem ele é dividido em um plano de 2 classes ou de 3 classes. Mais para frente eu vou explicar isso um pouco mais detalhado. Mas por cima, um plano de 2 classes, ele vai determinar se o alimento ele é classificado como satisfatório ou insatisfatório, e o de 3 classes ele vai falar satisfatório, insatisfatório com qualidade intermediária e insatisfatório, né? É essa diferença aí. Então, o que é esse C? Quantas amostras eu posso ter com um resultado maior do que o meu menor limite, que é o meu M minúsculo, só que não pode superar o meu M maiúsculo. Então, que é o meu maior limite, né? O meu limite mais abrangente. Então, aqui no caso de E. coli, por exemplo, eu tenho 5 amostras coletadas, eu tenho 2 amostras que podem ter o resultado aí entre 100 colônias e 1.000 colônias, porém nenhuma pode superar esse meu 1.000 aqui, que é o resultado do meu limite maior aí. É mais ou menos assim que a gente faz essa interpretação, né? E aqui eu trouxe também o anexo 2, que é o anexo de listéria, que a listéria é um micro-organismo que também gera bastante dúvida, porque ela não está em nenhum grupo específico, né? Você não vai ver ela lá no grupo 1, grupo 2, nos subgrupos falando pesquisa e listéria. A listéria ela é denominada que ela é para ser pesquisada em todos os alimentos prontos para o consumo. Mas aí vem a grande dúvida. Quando que eu faço? Eu faço em tudo? Não faço? Não, a gente não faz em tudo, né? Dentro da IN60, a gente tem um artigo que traz 13 grupos de exclusão, que ali tem vários pontos, como balas, chocolate, pães, que são alimentos que estão destinados para o consumo, prontos para o consumo, mas que não precisam ter a pesquisa desse micro-organismo. O restante, todos os alimentos que ficam fora desses grupos de exclusão, deve ter a listéria sendo adicionada como um parâmetro a ser pesquisado. Priscila, Bom, sim. eu tenho uma pergunta aqui da Priscila também, que ela pergunta, no caso da minha empresa, nós fornecemos o aditivo direto ao consumidor final. Também não entra essa norma? É direto? Que tipo de aditivo seria? Priscila, que tipo de aditivo? Enquanto a Priscila escreve aqui para a gente qual é o tipo de aditivo, tem uma pergunta da Aurilene Aragão. Qual seria o tamanho ideal de cada amostra coletada na produção de um lote que é considerado representativo? Então, isso vai depender muito do seu tipo de amostra, né? Então, se a sua amostra é muito heterogênea, o ideal é você coletar, no mínimo, aí umas 500 gramas, tentando pegar de diversas partes. Então, vamos supor que você uma saca de 20 quilos, você pegar um tanto de cima, tentar pegar um tanto do meio e tentar pegar um tanto de baixo, né? Porque a amostra é heterogênea. Quando a gente fala de amostras líquidas, é mais fácil que você consegue homogeneizar. Mas quanto mais você conseguir juntar para fazer uma amostragem representativa, pegando em vários pontos, o importante é você sempre coletar em mais de um ponto. Não só, eu vou abrir uma saca e eu vou coletar só de cima, porque isso não está representando o lote. Por mais que você colete o número de amostragens representativas, não está mostrando o lote, né? Caso o seu produto não seja grande, né, que seja algo pequeno, o ideal é você mandar 5 potes separados, né? Então, você não abrir ele para não ter o risco da manipulação e a contaminação cruzada também na manipulação. Mas eu entendo também que nem sempre isso é possível, né? A gente muitas vezes fala de volumes muito grandes e que realmente precisa ser feita alíquotas, né? Então, assim, o peso em si
não é tão crítico, porque o laboratório consegue trabalhar aí com umas 500 gramas, ele consegue trabalhar. O importante é uma coleta em vários pontos, né? Que você não pegue só na superfície ou só num ponto pontual ali, que você abre, vou fazer um buraquinho aqui, vou pegar só nesse mesmo lugar. Porque o micro-organismo, ele tá na amostra de forma heterogênea. Então, você pode ter um ponto onde você não tenha contaminação e um ponto onde você tenha. Então, é importante tentar fazer essa amostragem no mesmo saco da forma mais representativa possível, pegando mais pontos possíveis. Importante também, só para auxílio, na área de alimentos, nós temos algumas normativas que nos instruem também, né? Então, a Priscila, ela orienta bem aí, que a expressão dela é na alicotagem, né? Faz a alíquota para enviar para o laboratório, mas quando você trabalha, né, com lotes maiores, com toneladas, você tem ali algumas instruções, né, algumas normas que ela prevê ali como deve ser esse quarteamento, como deve ser essa representatividade. Algumas consideram 10% do seu todo, 5%. Então, é importante, né, sempre se atentar a essas normas, né, porque o objetivo realmente é buscar uma amostra uniforme, e ainda mais quando a gente fala de conceitos microbiológicos, né, de trabalho com micro-organismos. Realmente é importante estar bem aí, bem alinhado com essas referências, tá bom? Ok, então eu voltando aqui, eu quero só fazer um pedido, porque como a gente está nesse webinar com mais de 1000 participantes, vai ficar difícil a gente conseguir responder aqui todo mundo que está escrevendo. Então eu vou pedir a gentileza de vocês escreverem num bloco de notas aí de vocês, e aí no final a gente abre o microfone, fica mais fácil a gente falando do que eu intermediando aqui, até para a gente conseguir atender um maior número de perguntas, ok? Então, só voltando aqui, Priscila, para a gente finalizar a pergunta da Priscila, ela respondeu que é corante alimentício. Você quer ouvir novamente a pergunta que ela fez? Ela tem um aditivo que vai direto pro cliente, né, para consumo Isso. final. Nesse caso, ela vai fazer um enquadramento por similaridade, né? Ela não vai tratar como um aditivo. Seria como se fosse um coloral, pelo que eu entendo, né? É um corante que vai direto para consumo. Então, ela vai tratar por similaridade aí, buscar aí a característica mais similar do produto dela para o aditivo que ela tem, né? Então, se é um pó, alguma coisa assim, e ela vai tentar buscar similaridade para enquadrar dentro da IN60, se é direto para consumo. Perfeito. Eu tenho outras perguntas, mas vamos dar seguimento no slide, né, nas apresentações, que a gente tem uma série ainda de telas para mostrar para vocês, e aí no final eu leio, ou as pessoas falam aqui e a gente responde, tá bom? Combinado. Bom, Bora lá. então, como a gente procede quando não tem um padrão estabelecido? Então, meu alimento, por exemplo, como foi o caso que eu acabei de comentar agora, não tem estabelecido um padrão. Então, vão ter diversos alimentos que a gente não vai ter um critério microbiológico estabelecido. Então, isso são por diversos motivos. Então, ou eles são ingredientes, como eu falei, que não são ofertados diretamente ao consumidor, ou eles possuem algumas características intrínsecas, né, que não permitem a multiplicação do micro-organismo, como o mel, bebida alcoólica. Então, ali o teor alcoólico, o pH, atividade de água, teor de açúcar. Então, algumas coisas, em alguns tipos de amostra, ele impede o crescimento de bactéria. Então, é muito difícil você ter. Então, esse tipo de produto não foi considerado. Porque, como eu falei lá atrás, foram considerados alimentos que têm propensão a ter micro-organismos. Então, e para outros alimentos de consumo que não possuem categoria específica, aplica-se os padrões, né, como uma parte geral de alimentos prontos para consumo. Então, eu não achei meu alimento, meu produto na norma, né? Não consegui enquadrar ele num item. Então, você vai lá no item alimentos prontos para consumo, enquadra nesse item. Mas ele não é um alimento pronto para consumo. Então, eu vou fazer um enquadramento por similaridade, que era o que eu estava comentando. Então, a gente vai avaliar a categoria que se aproxima em natureza, e processamento com maior similaridade, né? Então, o que mais se aproxima aí do que o seu produto tem
você vai fazer essa comparação por similaridade. Por que não tem mais o coliformes da 45? Essa foi, acho que, a grande mudança da IN60, né, para a FDC12. Muita gente questionou. Então, o coliformes da 45 ele foi substituído pela Escherichia coli e pelas enterobactérias. Então, por alguns motivos. Em primeiro lugar, é porque os coliformes da 45 e a 35 esses termos não são internacionalmente utilizados, né? Então, existia aí, quando a gente exportar os produtos, acabava tendo uma incoerência, não era condizente, não eram reconhecidos lá fora. Além do fato dos coliformes, eles não serem um grupo taxonômico definido. Por que isso? Eles podem incluir alguns micro-organismos que fermentam lactose e que não são reconhecidos como coliformes, e também deixar de detectar linhagens que perderam sua capacidade de fermentar a lactose. Então, por que a gente fala isso de fermentar a lactose? O ensaio, né, a característica primordial dos coliformes é a fermentação da lactose. Então, o ensaio microbiológico, ele se baseia nessa capacidade desse grupo de fermentar a lactose. Então, se a gente tem alguns outros micro-organismos, como a Yersinia, a Serratia, que conseguem fermentar a lactose, mas não são do grupo coliformes, acaba ficando um grupo meio sem definição. Assim como a gente tem algumas outras bactérias que podem perder essa capacidade de fermentar a lactose, mas que são desse grupo. Então, por isso que ele perdeu aí um pouco a força e deixou de ser considerado. E um outro ponto importante também que levou à mudança é o fato de que o grupo das enterobactérias, ela fornece muito mais informações de segurança sobre a qualidade do alimento, né, a qualidade do produto. Então, as enterobactérias aí, elas são hoje uma das principais indicadoras de higiene, porque ela é um grupo que contém o maior número de patógenos, né? Então, quando você está buscando aí tentar entender como que está a qualidade do seu alimento, é o ensaio mais indicado para se fazer. Então, esses foram os motivos da mudança. Trazendo um pouquinho mais explicado, né, qual é o âmbito de aplicação, né, dos atos normativos. Então, são aplicáveis, como eu falei, aos alimentos prontos para oferta ao consumidor. Então, ou seja, são aplicados alimentos que estão acabados até o último dia do prazo de validade estabelecido pelo fabricante. Então, vale lembrar que se o alimento ele possui alguma característica que possa permitir a multiplicação do micro-organismo durante a sua distribuição ou na casa do consumidor, o fabricante ele deve adotar algum padrão mais restritivo dentro da indústria para que o produto saia com o limite estabelecido. Então, assim, eu tenho um produto que eu faço que ele tem uma propensão de propagar micro-organismo, né? Dele disseminar ali, eu tenho uma taxa de contaminação e ele pode ter uma multiplicação. Então, por mais que a RDC ela traga um limite X, o ideal é que a indústria ela tenha um limite mais restrito para que até o último dia do prazo da validade o limite da RDC não tenha sido ultrapassado, tá? Para não gerar nenhum tipo de problema até legal aí, porque a empresa ela tem que garantir que até o último dia da validade, seja dentro do distribuidor ou seja na casa do consumidor, o produto permaneça nas condições íntegras para consumo, né? Então, uma ferramenta que eu falo aí que é muito útil para avaliar se o seu produto ele corre o risco de sofrer essa alteração, né, na casa do consumidor ou na distribuição, é o estudo de shelf life, né, que é o estudo aí de tempo de vida de prateleira, né, que é fazer análise aí durante todo o seu prazo de validade, avaliando se existe essa possibilidade aí de aumento da contaminação, porque a empresa ela precisa garantir que esse produto não vá se contaminar além do permitido até o final da sua validade. Os padrões microbiológicos não se aplicam aos ingredientes e aditivos. Então, como eu falei, não se aplicam porque eles não são ofertados ao consumidor. Mas, para os aditivos, a gente tem algumas especificações, né, que eu tinha falado que eu ia comentar, que são algumas especificações estabelecidas no JETFA ou no FCC.
Então, são algumas referências que podem estar sendo utilizadas, né? Tem a portaria 540 também, que podem estar sendo utilizadas para trazer alguns padrões aí para aditivos. Já ingredientes e matérias-primas devem ser observados limites estabelecidos em algumas monografias ou referências como farmacopeias. As farmacopeias têm muitos limites, né? Então, farmacopeias oficiais, o próprio JESTFA também, o Codex traz também limites, né? Bastante limites aí para a parte de ingredientes e matéria-prima. E como eu comentei, na ausência de uma monografia de referência ou de um método aí numa farmacopeia, alguma coisa assim que traga um limite, ele deve ser acordado entre o fornecedor e a empresa fabricante do alimento. Então, eu sou o fornecedor e eu vou vender minha matéria-prima para a empresa X. Então, eu vou acordar com ele o limite que ele aceita da minha matéria-prima. Esse acordo pode existir para estabelecer esse limite se você não encontrar nenhuma norma, nenhuma monografia que traga essa referência aí para estar auxiliando. Né? E aí, como eu comentei anteriormente, que vale lembrar que a especificação de ingrediente deve ser definida de forma que o limite da IN não seja ultrapassado no produto final. Então, o ideal é que ele seja um pouco mais restritivo do que o estabelecido na IN 60, né? Então, que ele tenha aí um pouquinho mais baixo do que está na IN, porque a gente pode ter aí na manipulação, no processamento, um risco de aumentar essa contaminação. Então, aqui, se houve uma harmonização com a legislação do mapa, como eu já tinha comentado também, né? Sim, a gente teve, né? Então, na revisão da RDC 12 para a RDC 331 e N60, buscou-se ao máximo essa harmonização entre os parâmetros, porém, é importante ressaltar que o mapa ele se aplica a outra etapa de cadeia produtiva, né? Então, temos aí outras normas, outros requisitos que devem ser seguidos quando a gente fala também de produtos destinados ao mapa. Qual deve ser a periodicidade das análises? É uma dúvida também que a gente recebe com frequência, né, das empresas. Quantas vezes eu tenho que mandar? Qual a minha frequência? E fica um pouco difícil da gente responder, porque realmente é uma decisão, né, de responsabilidade da empresa determinar a frequência das análises. O que é importante para a empresa garantir, né, que todos os seus produtos cumpram os padrões estabelecidos. Então, se ela produz 10 tipos de produtos diferentes, ela tem que garantir que os 10 cumpram os padrões microbiológicos, né? Então, ela deve definir a frequência de acordo com as características dos seus produtos e seus processos. Então, se ela tem um processo similar para 2 produtos e é o mesmo, ela se enquadra no mesmo item da norma, ela pode estabelecer uma frequência única para esses 2 produtos que são similares, né? Agora, eu tenho um terceiro produto que difere em processo e difere em enquadramento, ele não vai poder se juntar nessa mesma frequência. Então, isso vai realmente da empresa determinar. O que a Anvisa enxerga, né? Que a indústria, ela conhece todo o seu fluxo produtivo. Então, que ela tem o potencial e consegue estabelecer todo o controle necessário para executar os planos de ação, plano de amostragem representativo, controle contínuo, a PPCC, para garantir que a frequência das análises seja seguida da melhor maneira possível. Então, realmente, eles acreditam na empresa e que vai ser feita da melhor forma possível. Então, a frequência das análises é de determinação da empresa. Podem ser feitos outros ensaios além dos determinados na IN 60? Sim, né? A IN, ela trouxe aí os micro-organismos que têm a maior probabilidade de ocorrência em um alimento. Porém, né, a gente sabe que na indústria podem acontecer alterações na fabricação, na tecnologia do alimento, né, que pode acarretar na introdução de outros perigos de micro-organismos, ou toxinas, ou metabólitos, né, que não estavam previstos na IN 60, ou mesmo acontecer um surto, né, epidemiológico que possa necessitar a análise de outro micro-organismo. Então, pensando nisso, a empresa, né, a cadeia produtiva,
que possui todo esse conhecimento, toda essa visão, né, da produção, deve implementar e realizar as análises sempre que for necessário de qualquer toxina, micro-organismo ou metabólito que achar necessário. Né? Mas eu não vou ter um limite. Não, realmente, né? Não vai ter um limite ali, porque não é o que está estabelecido na IN. Mas isso não vai te impedir de fazer, né? Então, se realmente for verificado que existe essa necessidade, né? Então, não sei, a sua empresa, a sua fábrica, ela teve aí uma falha aí numa produção e pode ter contaminado o seu produto final com estáfilo, por exemplo, Staphylococcus aureus. Mas estáfilo não é o micro-organismo de interesse para o meu produto. Mas o estáfilo ele não é um micro-organismo de interesse para o meu produto porque não é comum no meu produto. Mas ele é um micro-organismo de risco para a saúde humana. Então, eu tenho que pesquisar esse micro-organismo, porque se eu corri o risco de contaminar o meu produto, eu tenho que garantir que ele não está contaminado, porque se ele for para a mesa do consumidor e o consumidor consumir um produto com risco e passar mal, vai dar problema. Então, a gente tem que tentar sempre garantir, independente se está previsto ou não. Venho ressaltando sempre que a RDC 331, ela tem esse objetivo de garantir que os alimentos não contenham micro-organismos, nem toxina, nem metabólicos que causem dano à saúde. Então, por isso que é importante a gente sempre prestar atenção no nosso processamento, fazer controles de rotina, fazer controles ambientais, coletar suaves, aplicar PPCC, para garantir que o produto realmente saia livre de contaminantes. Aí entrando um pouquinho na parte de metodologias, né? Então, quais métodos que podem ser utilizados? Então, isso vale tanto para quando vocês forem contratar um laboratório terceirizado, né? Um laboratório fora, ou se a indústria tem um laboratório interno. A indústria ou o laboratório deve utilizar métodos que são métodos de referência, né? Compêndios ou métodos oficiais, que são o quê? ISOs, AOC, compêndios, BAN, AFA, os standards. A gente tem que estar sempre se baseando aí em metodologias oficiais para estar realizando as análises. Quando podem ser realizado o agrupamento de amostras? Essa também é uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no laboratório. Quando a gente pode realizar o agrupamento da amostra, então, considerando aquele número N, quando eu posso juntar aquele meus 5 ali do meu N e analisar uma vez só, em vez de analisar 5 vezes. Então, essa composição, esse agrupamento, ele é permitido apenas nos ensaios de ausência ou presença, ou seja, nas pesquisas de um determinado micro-organismo. Seria, no geral, a pesquisa de salmonela ali, que é o permitido, né? Porém, o que é importante ressaltar, esse agrupamento, essa composição de amostra, ele tem que estar previsto, ele tem que ser preconizado no método de referência utilizado. Então, se o laboratório ele utiliza uma metodologia ISO, uma metodologia OAC, antes de ser realizado o agrupamento, antes de ser realizada a composição, você tem que confirmar com o laboratório se o método que ele utiliza é capaz de realizar essa composição. Porque numa metodologia existem várias possibilidades de interferência da matriz ou de uma composição. Mas é a mesma matriz, qual que é a diferença? Infelizmente existem. Então, às vezes a gente tem que aumentar peso, às vezes a gente tem que aumentar aí mudar um pouco do nosso diluente. Essa composição ela tem que estar prevista na metodologia. Isso é uma exigência da Anvisa que seja prevista na metodologia para que possa ser feita. Então, é muito importante que seja confirmado com o laboratório antes de realizar esse agrupamento. Tá? E outro ponto importante para ser ressaltado é que não pode ser realizado ensaios quantitativos. Então, ensaios de enumeração, então as contagens, tudo que vai gerar um resultado numérico não pode ter agrupamento. Esses têm que ser realmente analisados, se for 5 vezes, as 5 vezes, se forem 10 vezes, as 10 vezes. Não pode acontecer o agrupamento nesses casos. Como devemos interpretar o resultado de salmonela para carne suína? Então, um dos pontos que chamou bastante atenção na IN60, né, foi o nosso C igual a 1 para salmonela na carne suína. Diferente do que a gente tinha ali na RDC 12, que não permitia salmonela de jeito nenhum, mesmo para carne suína,
a IN60 ela trouxe aí uma abrangência maior aí, né, permitindo que uma unidade amostral, né, de um plano de amostragem representativa das amostras coletadas tenha salmonela positiva. Então, como que você interpreta? Então, eu coletei 5 amostras, dessas 5, apenas uma, eu posso ter o meu resultado positivo. As outras 4, ela tem que estar resultados negativos. Se eu enviar uma amostra só, essa minha uma amostra, ela pode estar positiva? Se ela estiver positiva, eu ainda assim vou estar atendendo a norma? A questão de enviar uma amostra indicativa ou uma amostra representativa, que seria usar o plano de amostragem, não muda a questão do C. Então, em teoria, sim, se você mandar uma amostra só, o seu resultado positivo não vai invalidar o seu lote. Porém, o que invalida é que apenas a autoridade sanitária tem autorização para trabalhar com a amostragem indicativa, tá? Então, se você utiliza uma amostragem indicativa e você não tem uma validação para isso, e você for parado pela autoridade sanitária, isso é um ponto contra a norma, isso é possível de atuação, né? Então, é punível. Então, tem que tomar muito cuidado com esse ponto. Então, não vai mudar, não tem diferença se você vai coletar 5 amostras ou se você vai coletar uma só. O seu C continua sendo 1, continua sendo permitido que uma amostra tenha salmonela. O que muda é que indústrias não têm autorização para trabalhar com amostra indicativa. O plano tem que ser seguido, a não ser que esse plano amostral diferenciado tenha sido validado. Então, qual a finalidade de um plano de amostragem, né? Então, o plano de amostragem é estabelecido para que o resultado das análises reflita de forma fiel as condições microbiológicas dos alimentos. Então, ou seja, eles devem assegurar que as amostras analisadas representem o lote como um todo, né? Então, por isso que existe esse plano de amostragem, para que ele possa assegurar que eu coletei 5 amostras, mas ele vai me representar todo o meu lote de produção. Então, a gente sabe que analisar um lote todo por diversos motivos é inviável, né? Por razões financeiras, principalmente também pelas análises microbiológicas serem destrutivas, a gente não conseguir ter um reaproveitamento dessa amostra. Então, o plano de amostragem, eles são desenvolvidos com a finalidade de avaliar as condições microbiológicas do lote e permitir um julgamento sobre a sua aceitação ou rejeição. E a determinação do número de amostras a serem analisadas e os critérios de decisão a serem seguidos é o que denomina um plano de amostragem. Então, como foram estabelecidos os planos de amostragem da IN60? Então, os planos de amostragem, eles podem pertencer a 15 categorias diferentes, de acordo com o risco de micro-organismos presentes nos alimentos, segundo o ICMSF. Então, existe uma tabela no ICMSF que determina quantas amostras você deve coletar, dependendo do micro-organismo que está presente e do grau de risco que esse micro-organismo causa ao consumidor. Então, foi isso que foi avaliado no momento de se montar aqueles números N e C na hora de montar na IN60. Então, foram essas categorias que foram avaliadas, né? Então, esse grau é determinado, né, pela quantidade de micro-organismo, a probabilidade de aumentar e diminuir ou se manter estável no alimento até o momento de ser consumido, além de avaliar também a população para a qual se destina o alimento, a gravidade da doença relacionada ao micro-organismo, entre outros aspectos. E os alimentos e micro-organismos da IN60, eles foram avaliados segundo esses casos do ICMSF, né? Então, eles pegaram ali essas tabelinhas e foram olhando os alimentos, a probabilidade, para quem se destinava, qual era a doença relacionada, a gravidade dessa doença, e foi determinando quantas amostras deveriam ser analisadas, quais os limites autorizados, né? E aí foram fazendo essas determinações. Podem ser utilizados planos de amostragens alternativos? Sim. Então, isso está preconizado no artigo 9 da RDC 331. A empresa ela pode seguir planos de amostragem alternativos sempre que esse forneça proteção equivalente ao plano de amostragem representativo da IN60. E essa equivalência ela deve ser comprovada por meio de um histórico de produção, implementação de um sistema de qualidade, de segurança do alimento e documentos de validade. Então, assim, você pode estar utilizando um plano
como eu comentei antes, eu posso estar enviando uma amostra só. Se você validou isso, se você mantém um histórico disso, se você tem documentos que comprovem que você enviar apenas uma amostra vai garantir a mesma segurança que você enviar 5, que a IN60 preconiza, você pode fazer, mas você tem que manter toda essa documentação disponível caso você passe por uma fiscalização, porque vai ser cobrada essa documentação. Aí, saindo agora um pouquinho da parte de amostragem e entrando na parte de interpretação de resultados. Então, a primeira pergunta que a gente mais escuta no laboratório é quando a gente envia uma amostra indicativa ao laboratório, se a gente utiliza o limite M maiúsculo ou o limite M minúsculo. A gente escuta essa sempre, né? Por mais que a gente repete várias vezes que não pode enviar uma amostra indicativa, a não ser que você tenha isso validado, a gente escuta isso sempre. Então, como eu comentei lá em cima, independente do número de amostras, os limites M minúsculo e M maiúsculo, eles não possuem relação com o número de amostras. Então, é indiferente, você não tem como eu falar que você vai utilizar o minúsculo ou o maiúsculo, porque eles são vinculados com a aprovação do lote em si, então com o número de amostras, com a classificação desse lote. Então, uma amostra encaminhada para o laboratório, ele sempre tem que ser mediante a amostragem representativa. Priscila, eu validei o meu plano de amostragem para ser uma amostragem indicativa. Eu validei, eu consegui comprovar. Tudo bem, mas você ainda vai se basear nos dois limites, né? Indiferente, independente de você mandar uma amostra ou não. Você ainda vai se basear nos dois limites. Então, você ainda tem que pensar que se você não pode ter nenhuma amostra superando o seu M maiúsculo, você não pode ter mais tantas amostras entre ali o M maiúsculo e o M minúsculo. Então, você ainda vai pensar da mesma forma. Seu pensamento, a sua linha de raciocínio não vai mudar, independente do número de amostras que você enviar. A linha de raciocínio não vai ser alterada. Então, a empresa que encaminha, um produto através de amostras indicativas está contrariando a legislação sanitária e esse tipo de amostra não representa o lote de alimento em sua totalidade. Dessa forma, o resultado ausente do micro-organismo ou baixas contagens não pode ser interpretado como satisfatório para todo lote, tá? A não ser que você tenha validado esse processo e tenha documentado essa validação. Então, como interpretar os resultados considerando os valores C, M minúsculo e M maiúsculo, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que avaliar se o plano amostral foi de 2 classes ou de 3 classes. E essa avaliação é bem fácil da gente fazer. Então, a forma mais fácil, mais simplificada de você fazer, você vai avaliar o seu C. Se o seu C é igual a 0, seu plano amostral é de 2 classes. Se o seu C é igual ou maior que 1, o seu plano amostral é de 3 classes. O que isso diferencia? Então, um plano amostral de 2 classes, ele vai separar a sua amostra entre 2 grupos, satisfatório com qualidade aceitável e insatisfatório com qualidade inaceitável. Então, se eu tenho um C igual a 0, nenhuma amostra pode ter o resultado maior do que o meu M minúsculo. Se alguma delas tiver um resultado maior do que o meu M minúsculo, ele está insatisfatório. É automático. E se todas tiverem com um resultado dentro do meu M minúsculo, ele vai estar satisfatório. Então, ele vai dividir em apenas 2 grupos. Num plano de 3 classes, a gente tem 3 grupos divididos, que é satisfatório com qualidade aceitável, satisfatório com qualidade intermediária e insatisfatório com qualidade inaceitável. Então, satisfatório com qualidade aceitável é quando todos os resultados em todas as amostras é menor ou igual ao M minúsculo. O satisfatório com qualidade intermediária é quando o número de amostras com resultado entre o M minúsculo e o M maiúsculo for igual ou menor ao C e nenhuma unidade amostral apresenta um resultado maior do que o M maiúsculo. Então, eu tenho o meu C de 2 e eu tenho um resultado que pode variar de 100 a 1000. Se eu tiver 2 amostras entre esse valor de 100 a 1000, eu tenho um resultado satisfatório de qualidade intermediária. Mas ficou dentro do meu limite. Não era para ser só satisfatório de qualidade aceitável? Não, aceitável seria se todos eles ficassem apenas até 100, nenhum superasse o 100. E o insatisfatório de qualidade inaceitável é quando o número de unidades amostrais com resultados entre o C e o M é maior do que o C. Ou
alguma unidade apresenta um resultado maior do que o M. Então, se eu tenho um C igual a 2 e eu tenho 3 amostras com resultado entre 100 e 1000, meu lote está insatisfatório. Ou eu tenho um C igual a 2 e eu tenho uma amostra com resultado de 3.000, 4.000, 5.000. Esse meu lote está insatisfatório também. Tá? Então, a gente vai avaliar sempre aí, na parte do insatisfatório, 2 pontos. O C e o resultado, algum resultado maior do que o M maiúsculo. E, finalizando, né, a última pergunta que a gente recebe bastante também, que eu comentei já um pouquinho lá em cima, é quando a gente deve estar realizando a pesquisa de listéria. Então, ela deve ser realizada em todos os alimentos que atendem como definidos como alimentos prontos para consumo, né? E não estão listados no parágrafo 4 da IN60. Então, ali no artigo 4 da IN60, a gente tem todos aqueles 13 grupos de exclusão que eu comentei lá atrás, que são esses que eu coloquei aqui, que é como que eu tinha falado: pães, água envasada, refrigerante, cerveja, chocolates, mel. Então, se for um alimento pronto para o consumo e ele não está enquadrado em nenhuma desses grupos que exclui a necessidade da análise de listéria, eu tenho que estar fazendo a análise de listéria monocitogênese no meu alimento. Bom, era um pouco de tudo isso que a gente queria passar. Realmente, a gente tentou aí pegar as principais perguntas que a gente recebe aí no dia a dia. É um tema, como eu comentei no começo, que sempre tem muita informação, teria milhares de outras perguntas, milhares de outras informações para a gente compartilhar, para a gente conversar. Então, a gente tentou aí fazer um resuminho aí do que a gente mais escuta de dúvida em questão de amostragem, interpretação. Espero ter conseguido clarear um pouco aí para vocês, conseguido passar um pouco aí do meu conhecimento para vocês. Agradeço imensamente, deixo aberto aí para perguntas. A gente teve uma geração que era multitarefa, né? E a gente é muito grato às pessoas que continuaram se especializando, porque esse é um tema muito abrangente mesmo. Tem muitas informações, muitos detalhes, né? Que são bem importantes. E que bom que tem alguém que está aí se especializando e consegue dividir com a gente. Então, eu vou voltar aqui. Uma pergunta que eu tenho aqui, Priscila, da Mariana Ferreira. Quando minha amostra, por exemplo, de 5 amostras apresenta 2 fora, ela ficaria classificada como qualidade intermediária? Nesse caso, o que a RDC 331 define? Se ela tiver fora do M maiúsculo, ela está insatisfatória. Agora, se ela tiver 2 ali, o meu C é igual a 2, e ela está entre o M minúsculo e o M maiúsculo, ela está como qualidade intermediária. Então, sempre tem que se olhar aí os valores de M para essa interpretação, né? Então, se você tem 2 fora, se ela tiver estourado o seu M maiúsculo, ela está insatisfatória, seja uma ou seja 2. Não pode estourar nenhuma o M maiúsculo. Agora, se seu C é igual a 2 e ela está entre o seu M minúsculo e o seu M maiúsculo, aí está satisfatório com qualidade intermediária. Tá? Satisfatório com qualidade aceitável é só se todas tivessem igual ou abaixo do M minúsculo. Muito bem. Aí tem a Carolina que perguntou: em caso o resultado seja o indicado em M, é categorizado em C? O M minúsculo ou M maiúsculo? M minúsculo, boa, M minúsculo. Como é que é a pergunta? Em caso dela Em caso de que o resultado seja indicado em M minúsculo, é categorizado em C maiúsculo? Vamos ver. Carolina, você tem a gente pode abrir seu microfone e você conversa com a gente? Oi, Carolina. Era uma dúvida que eu tinha, mas ela acabou esclarecendo no slide anterior. Era sobre o M minúsculo mesmo, a questão do valor ser igual ao M minúsculo, mas já ficou claro já. Obrigada. Maravilha, então. Obrigado pela participação. A gente tem, então, uma outra pergunta aqui do Alex. Em lote de 1.000 caixas, temos um amostrador automático, produto amendoim, o Alex Roberto. Alex, consegue falar com a gente? Tem microfone aí onde você está? Enquanto isso, eu vou fazer a pergunta da Luciane. Para a homologação dos meus fornecedores de MPs, sempre solicito laudos de análise de microbiologia de laboratórios credenciados. Mas por ser MP, que não é consumo final, o fornecedor não é obrigado a me mandar essas análises? Fica uma questão de bom senso entre as empresas? Obrigado, assim, né, por dizer,
Se a sua empresa acha necessário, existe sim uma obrigatoriedade, né? Se ele quer fornecer para você, ele tem que aceitar o que você determina como aceitável, né? Eu acredito que a indústria tem que buscar sempre os melhores fornecedores para buscar uma melhor qualidade no seu produto. Infelizmente, você não consegue se basear na RDC e na IN60 para exigir que ele vá atrás disso, né? Mas é como eu comentei, você pode tentar buscar aí numa farmacopeia, num códex, para tentar forçar um pouco mais esse entendimento. Mas se para a sua empresa é necessário, como eu comentei, é um acordo entre as partes e é sim uma obrigação dele para atender. É um acordo entre vocês. Para atendimento da sua empresa, ele teria que respeitar os padrões que vocês determinam aí. Só um adendo aí, Robinho e Priscila, essa é uma pergunta fantástica, né? E eu acho que ela vem bem oportuna, tá? Então, no próximo dia 27/5, nós vamos ter um outro webinar, tá? Voltado para especificações do PAC, né? O Programa de Autocontrole. Então, assim, fiquem ligados. Essa pergunta ela vai ser um dos tópicos, né, desse webinar, e ela vem aí com uma abordagem bem direta, né, vai auxiliar bastante aí, né, porque tudo isso entra dentro dos programas de autocontrole. Mantenham-se conectados, né, e com certeza aí com essa complementação desse próximo webinar, a gente consegue difundir, né, ou pelo menos, né, trabalhar esses dois temas aí que eles estão interligados, tanto a vinda da RDC 331, como também, né, o PAC, né, que é o Programa de Autocontrole dentro das indústrias de alimentos. Então, lembrando, pessoal, quem quiser participar aqui e falar ao vivo com a gente, é só clicar nessa mãozinha que eu abro o microfone e a gente pode conversar, tá? Eu tenho uma outra pergunta aqui da Valéria, Priscila. Gostaria de perguntar, águas envasadas, precisa fazer 5 amostras, mas não tem frequência estabelecida. Pode manter uma amostra diariamente com monitoramento de produção e de vez em quando fazer 5 amostras representando o lote? Então, como eu comentei, a frequência é determinação da empresa. Tá. Então, a água envasada, você tem que fazer análise, né? Seguindo a amostragem representativa. Qual a frequência que você vai fazer a amostragem representativa? Você pode fazer dessa forma. Se você consegue garantir, eu vou fazer semanalmente uma amostra só, e como foi mensalmente, fazer as 5, Isso. e você consegue mostrar que nas semanas que você fez não tem alteração, perfeito. Você pode fazer dessa forma, sim. Né? Então, essa frequência realmente fica a cargo da empresa. Então, o que é importante para você estar fazendo essa avaliação é que nas semanas que você não fizer o representativo, que você não fuja dos resultados. Se acontecer de você fugir, às vezes é necessário você intensificar a amostragem representativa para ver se está tendo algum problema, tentar, às vezes, fazer uma correção desse problema para poder aumentar também essa frequência aí. Só deixando uma palhinha também, aproveitando a oportunidade, esse também é um tópico, tá, do PAC, e vem bem naquele concerne, né, do macro para o micro. Então, normalmente nos programas nós temos uma visão macro, ou seja, um monitoramento mais abrangente, mais intensivo, e a partir do momento que você já tem um controle pré-estabelecido, isso monitorado por um histórico, você consegue fazer com que esses intervalos vão ficando cada vez maiores, né? Principalmente nas amostragens e nos programas. Então, isso também é uma abordagem aí do próximo webinar. Muito bem. Então, eu tenho mais uma pergunta aqui, ó, da Caroline. Na amostragem de bebidas acidificadas, percebemos uma curva de crescimento de micro-organismos diferentes, logo após o invase e após alguns dias de invase. Podemos determinar o melhor momento para fazer a análise dessa amostragem? Então, teve uma curva de crescimento no invase e logo após o invase? Isso, após alguns dias do invase. Eu acho que aí o ideal seria começar aí tentando investigar o porquê dessa curva de crescimento, né? Se existe alguma falha aí ou algum índice de contaminação que possa estar acontecendo no momento do invase, né? Então, a gente tem várias vertentes aí, né? Então, não só pensar no melhor momento de realizar a análise, mas tentar pensar como diminuir
esse crescimento, né? Que é isso que a gente tem que sempre estar buscando, tentar diminuir os micro-organismos presentes para que fique cada vez mais fácil a gente fazer análise. E como o Renato comentou, a gente conseguir aumentar cada vez mais a nossa frequência de análise. Então, às vezes, aí buscar entender, verificar o processo, né? Onde possa estar acontecendo aí alguma falha, se existe algum processo aí crítico, possa estar impactando e trabalhar aí vendo com um estudo de shelf life para tentar ver qual que seria o melhor momento aí dessa coleta, de realizar essa análise. Mas eu acredito que se está tendo essa curva de crescimento, seria interessante ver da onde está vindo aí esses micro-organismos, porque se é uma bebida acidificada, normalmente ela tem um pH superior, o que já é algo que inibe crescimento bacteriano. Então, se está tendo crescimento, é porque pode estar alguma coisa aí fugindo um pouquinho do controle. Então, ó, a gente tinha aqui, ó, em lote de 1.000 caixas, temos um amostrador automático, produto amendoim. Aí ele complementa aqui para a gente, falando o seguinte: para saber a quantidade de amostra a ser enviada para análise, pois acaba certa quantidade de caixa, o amostrador ele retira uma amostra. Sim, ele tem um amostrador, e então a cada certa quantidade, esse amostrador automático ele vai tirando uma quantidade. Isso. Ele quer saber a quantidade ideal para mandar para o laboratório? Pelo que eu entendi, é isso mesmo. Então, a quantidade assim, de amostra para o laboratório estar realizando a análise, normalmente vai até em propostas comerciais, mas a gente consegue analisar com 500 gramas, por aí. Agora, a representatividade desse lote, né? O que é importante dentro desse mesmo lote, ele ter pelo menos buscar aí 5 pontos, né? Amendoim, se eu não me engano, são 5, o N dele. Mandar 5 amostras e coletar de pontos diferentes. Então, ele juntar aí dentro dessas caixas, ele tem 1.000 caixas, ele vai juntando, aí monte 5 grupinhos aí e faça aí uma correlação que ele consiga juntar, consiga referenciar, né, para se der problema em alguma, ele consiga saber quais caixas que foi coletado. Então, se ele tem um amostrador automático, uma certa quantidade, ele passa, ele pega de uma caixa, passa, pega de outra, ele vai juntar de 3 caixas diferentes, que ele saiba quais caixas que ele está juntando, para que se aquela amostra der problema, ele saiba qual caixa que pode estar com problema. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? É só clicar na mão que eu abro o microfone aqui para conversar com a gente. Bom, acho que a gente não tem mais pergunta, hein? Renato e Priscila, se vocês quiserem fazer as considerações finais de vocês? Bom, então eu agradeço a todos a presença, né? Me coloco à disposição. Então a gente tem aí os nossos contatos. Então qualquer necessidade pode estar entrando em contato, que o pessoal aí vai estar direcionando para mim, para o Renato. Eu me coloco totalmente à disposição para estar auxiliando no que for necessário. Agradeço imensamente a oportunidade de estar passando esse tempo aí com vocês, de vocês terem parado aí um pouquinho a rotina de cada um para estar presente aqui nesse webinar, e agradeço de coração. Muito obrigada. Perfeito, Priscila e todos os participantes. Realmente a gente agradece bastante, né, o tempo, a disponibilidade. Como a gente comentou lá no início, é um tema bem abrangente, né? Ainda passa várias lutas públicas, e com certeza a gente terá algumas mudanças. E também, né, por estar envolvido diretamente com protocolos do Ministério da Agricultura, a gente acredita também que isso vá se harmonizando cada vez mais. Então, como a Priscila falou, a gente coloca os contatos diretos, até para as novas perguntas, novas dúvidas, se surgirem, para aqueles que já são nossos clientes, já têm um contato direto, mas eu acreditaria ser bacana, Robinho, compartilhar um contato direto com eles, tá? Porque pode ter participantes que ainda não são nossos clientes e que às vezes queiram, né, tirar alguma dúvida, fazer alguma outra pergunta, né, que vá surgir no meio do processo, no dia a dia de trabalho, para que eles se sintam bem à vontade, tá? E bem acolhidos aqui, que com certeza eles vão estar recebendo aí todo esse apoio técnico, né, comercial e também, né, de acompanhamento, né, de monitoramento aí dentro dos seus processos. Claro, Renato, a gente tem uma central de atendimento ao cliente, né, que vocês podem observar aí com 3 canais de atendimento, um toll free gratuito que atende a todo o Brasil, que é esse 0800, um e-mail que é o Falecom, e você pode também acessar o nosso site, e lá você tem, em cada página que você visitar,
tem um botão lá que você preenche um formulário e vem para a gente aqui com a sua dúvida, o seu questionamento. Maravilha. Eu tenho uma pergunta aqui que acabou de chegar fresquinha, ó. A Caroline pergunta para a gente se a frequência, então, não é necessariamente todo o lote de produção. Pode ser definido de acordo com a característica do produto, certo? Isso. Não é necessariamente todo o lote de produção. Então, você pode avaliar só a característica do produto, só a característica de produção, né? Então, se é um produto que você já avaliou, vamos supor que você já avaliou todos os lotes, você já tem um histórico disso, você consegue estar estendendo, né? Aumentando essa sua frequência, assim, tudo que você mantém um histórico, que você comprova, que você consegue garantir por um período maior, então não precisa ser a todo lote, que você precisa só realmente ter esses estudos aí prévios, né? Muito bem. Então, a partir de agora, a gente vai encerrar esse nosso evento. Eu acredito que a gente tenha compartilhado com todos vocês que participaram informações relevantes sobre o tema, né? E como a Intertech tem o know-how que pode apoiar pessoas e empresas através dos nossos serviços reconhecidos mundialmente. Então, os nossos contatos estão aí. Vocês fiquem à vontade se surgir alguma dúvida, como a Priscila comentou, ao longo da semana, ao longo do caminho. Vocês podem enviar para a gente por e-mail essa pergunta que a gente vai responder com presteza. Muito obrigado aí pela participação de vocês, pelo tempo de todos vocês e até o próximo evento. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.